Boa noite, amigos que nos acompanham através das nossas redes sociais. Nós agradecemos a sua participação, que Deus venha abençoar a todos, aos que não são membros da igreja e aqueles irmãos que não podem vir ao culto, que estão doentes. Deus venha abençoá-los, restaurando a saúde de cada um. Nós vamos abrir nossas Bíblias para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 até o versículo 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. E assim diz as Sagradas Escrituras: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anelam perscrutar. Amém. Pai, fala a nós nessa noite através do teu servo, abre o nosso entendimento para explicar a tua palavra. Também aos que nos ouvem, ajuda a entendê-las, que o Espírito Santo venha ajudá-los a aplicar em suas vidas para a glória e honra do teu nome, para que haja salvação aos que ainda não foram salvos e edificação da vida espiritual para o teu povo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. A grandeza da salvação. A grandeza da salvação. Ela foi anunciada pelos agentes divinos. Quem são esses agentes divinos que a Bíblia nos mostra? O apóstolo Pedro, ele menciona 4. Ele fala sobre os profetas, o Espírito Santo, os apóstolos e os anjos. Então, nós temos os profetas, o Espírito Santo, nós temos também os apóstolos e os anjos. Os profetas, nos diz o apóstolo Pedro, que eles investigaram ou examinaram seus escritos para terem mais conhecimento sobre a salvação prometida. Então, eles foram olhar o que eles tinham escrito, que tinha vindo de revelação divina, para que eles pudessem entender, ver o que tinha de mais clareza para eles, porque não era tão esclarecido como está hoje. Então, eles foram investigar, eles foram olhar os seus ensinos, mesmo eles crendo que eram salvos de seus pecados por meio dessa fé, firmada no sacrifício de Deus, através de Jesus Cristo. Mesmo assim, eles não conseguiam entender totalmente sobre a morte e a vida de Jesus Cristo, como nós entendemos hoje. Os profetas sabiam, eles tinham certeza da vida eterna, da salvação. Eles sabiam que tinham o Messias prometido. Eles sabiam que viria o sacrifício, que o Messias seria sacrificado, o Filho de Deus. Mas eles não entendiam, era a maneira, o modo, com os resultados de tudo isso, como isso iria, então, acontecer claramente para que eles entendessem. Como nós entendemos claramente, para nós hoje é mais fácil explicar e entender, porque a Bíblia, ela mostra de Gênesis a Apocalipse o que iria acontecer, né? E vai clareando até chegar no Novo Testamento, quando se cumpre tudo, e nós vemos então a palavra de Deus sendo explicada detalhadamente. Então, tudo o que Cristo fez para salvar a humanidade, eles sabiam disso, mas detalhadamente como ele iria, o que ele iria fazer. Seus detalhes eles não sabiam. Então os profetas do Antigo Testamento, eles preanunciaram uma manifestação da graça maior do que tudo o que havia sido anunciado. Então, eles preanunciaram a manifestação da graça. E essa manifestação da graça era maior do que tudo o que eles já haviam anunciado no Velho Testamento. Maior do que a lei, maior do que tudo. Então, a graça é o dom de Deus. A graça que era manifestada, que seria manifestada através da obra redentora de Cristo, da redenção
que Cristo faria ali na cruz do Calvário em favor de todo aquele que crer, se arrepender dos seus pecados, confessá-lo como Salvador. Era uma promessa, eles estavam profetizando, eles aguardavam. O Espírito Santo dava esse entendimento a eles. Então eles não tinham essa resposta. Em Efésios 3, de 1 a 6, o Paulo ele fala disso. Era um mistério para eles. O resultado de judeus e gentios serem salvos, formarem um só povo. Paulo diz que isso era um mistério. Eles não sabiam que os gentios fariam parte dessa maneira, formando um só povo, e que a salvação não viria somente para os judeus, mas sim para todo aquele que nele crê, e todo aquele que nele crê, juntando-se aos outros que creram, então formam um povo. Povo que Paulo diz que foi revelado a ele, esse mistério, que era isto, a igreja de Cristo. Então, temos que no versículo 11, que o Espírito Santo, Jesus, por meio do Espírito Santo, ou no Espírito Santo, ele habitou nos profetas do Antigo Testamento. Porque era assim que ele fazia. Então, Cristo estava dando então capacitação através do Espírito Santo aos profetas sobre a salvação que haveria de vir no futuro. Que o Pedro diz em 2 de Pedro 1, 19 a 21, o apóstolo Pedro, ele fala dessa maneira. Vamos ver aqui rapidamente, 2 de Pedro 1, 19 a 21, olha o que o apóstolo Pedro, ele nos diz. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, nós temos aqui o apóstolo Pedro falando sobre a casa espiritual de Cristo, a casa espiritual, que é cada crente, onde Cristo habita. Então, esse esclarecimento que hoje Pedro está falando, que nós temos, para os profetas não era claro assim. A gente fica perguntando então, mas não eram profetas do Senhor? Sim, cada profecia ia clareando um pouco. O que mais nós temos ainda no Velho Testamento, os profetas Isaías, que fala sobre Cristo Jesus, como ele seria maltratado, como ele seria rejeitado. Diz assim o profeta Isaías. Até o livro do profeta Isaías chamado de o Evangelho do Novo Testamento. Então nós precisamos entender e compreender o que é a palavra de Deus. Hoje nós entendemos tão claramente, você entende claramente, mas na verdade lá no passado não era isso. Você vai olhar lá em Gênesis 3,15 e ele diz que da semente da mulher, que da mulher viria a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Então quem era que estava falando ali? Se você ler aquele versículo, você não vai entender que era Jesus Cristo. Então é preciso continuar lendo e para você entender que se referia a Cristo. Você chega a Abraão, ele fazendo ali aquele sacrifício, e depois Deus disse, não faça isso com teu filho, porque eis aí o cordeiro. Então lá tinha um cordeiro amarrado para Abraão fazer o sacrifício. Veja como as coisas vão se clareando, mas nem tudo estava assim, nem tudo é claro como hoje. Então, eles escreveram, foram iluminados pelo Espírito Santo para testemunhar dessa tão grande salvação. Os profetas do Antigo Testamento que escreveram sobre a salvação vindoura, tinham conhecimento de que um Salvador futuro viria. Como eu disse, eles tinham esse conhecimento, sim, de que o Salvador futuro haveria de vir. Porque estava dizendo, eles profetizaram isso. Isaías fala, Jeremias também fala isto. Tantos outros profetas. Eles falavam a todos isto, sobre o que estava acontecendo, ou o que iria acontecer. Bem, então nós temos aqui o que a palavra de Deus diz, eles tinham esse conhecimento futuro sobre o que viria a acontecer. Eles estavam escrevendo para nós, que seríamos os únicos beneficiados. Eles estavam escrevendo para nós, ou seja, para aqueles pós-cruz, para aqueles após o sofrimento de Cristo, ali a crucificação de Cristo.
algo para nós entendermos. E para eles, sim, eles criam. Virá um Redentor? Sim, virá um Redentor. Esse Redentor viria. Mas quem era esse Redentor que viria? Cristo. Então, hoje, nós podemos nos alegrar e nos entender como o apóstolo Paulo, ele nos diz, que esse mistério foi revelado a ele. E hoje nós temos isso. Então, os apóstolos do Novo Testamento tiveram o privilégio de anunciar que as profecias escritas pelos profetas do Antigo Testamento, essas profecias, elas foram cumpridas. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 6, de 1 a 2. Vamos olhar aqui para 2 Coríntios 6, de 1 a 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então vejamos o que a Bíblia, ela nos fala aqui, né? Então Paulo está incentivando aqui, fazendo citação do Antigo Testamento. Ele está dizendo uma das coisas muito importantes para nós. Ele falando dessas profecias que foram cumpridas. Ou seja, dessa profecia que foi cumprida agora, em Cristo Jesus. Como isso foi feito, né? Pilatos, o que Pilatos faz com Jesus, o próprio povo judeu rejeitando a Cristo, né? Como eles poderiam entender tudo isso? Não estava tão claro assim. Mas hoje, Deus é tão bondoso pela sua graça e misericórdia, que tudo tem sido esclarecido, dizendo que haverá um fim, e que Cristo ele veio para morrer em lugar de todo aquele que crê, que Cristo veio cumprir essa promessa, cumprir aquilo que Deus havia dito, que os profetas tinham anunciado, para mostrar que os profetas eram verdadeiros, eram de Deus. Jesus Cristo veio, e os apóstolos têm anunciado isso, essa profecia se cumpriu. O apóstolo Paulo, ele diz que ele tem maior alegria em dizer que ele alcançou a salvação pela graça de Deus, porque nem apóstolo ele era digno de ser chamado, porque ele havia perseguido a igreja de Cristo. Então veja bem aqui a graça de Deus, e Paulo diz, pela graça sois salvos, pela graça de Deus ele foi salvo, pela graça de Deus todos foram salvos, e pela graça de Deus ele continua salvando pessoas até hoje. Esse tão grande resultado, a profecia do Antigo Testamento se cumpre, os apóstolos anunciaram, e hoje nós estamos anunciando a tão grande salvação, mas que um dia essa tão grande salvação, ela se encerrará. Essa grande salvação hoje oferecida, salvação pela graça, através da fé em Cristo Jesus, a obra redentora dele, um dia ela vai se encerrar. Mas as pessoas não estão olhando, as pessoas não querem saber, as pessoas não querem ouvir, estão achando que isto é brincadeira. Para você acha talvez tão difícil, né, entender isso. Mas amigo, essa é a graça de Deus, essa é a época da graça. Chegou a época da graça, e essa época da graça já está findando. E você precisa então estar em estado de alerta. Para você que ainda não é um crente salvo por Jesus Cristo, busque a Deus, sirva ao Senhor. Você que já é um crente, cada dia mais sirva ao Senhor fielmente. Coloque-se à disposição do Mestre. Para você que ainda não é um crente, você possa se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Salvador. Porque um dia Ele vai voltar, vem buscar o seu povo e vai levar a julgamento todos aqueles que não quiseram receber a Cristo como Salvador. Nós agradecemos a Deus por essa tão grandiosa salvação. Amém. Querido Pai, falamos da Tua palavra, tivemos esse momento de reflexão, Senhor, pedindo em favor daqueles que ouviram Tua palavra e que ainda hão de ouvir, e os que ainda hão de ouvir no futuro, que o Senhor venha falar aos corações, para que haja arrependimento e edificação espiritual para o Teu povo. Nós pedimos Tua graça em favor de todos também nossos vizinhos, que possam um dia conhecer a Jesus como Salvador. Salva, Pai, a nossa nação brasileira. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.